Olá amigos, tudo bem? Uma boa noite, é muito bom tê-los aqui, sejam muito bem-vindos à nossa terceira noite desta semana especial, Semana Santa, com o tema Amor Escrito com Sangue. É um privilégio ter você aqui. E aí, você gostou dos temas anteriores? Então não se esquece, se inscreve no canal, dá um like, compartilha com os amigos, com os familiares que estão distantes. Reúne o pessoal aí na frente da tela, porque nós estamos começando. O tema dessa noite é extremamente importante. Nessa noite nós vamos falar a respeito da figura de Cristo como nosso supremo resgatador, ok? Então eu quero te convidar nesse momento para juntos cantarmos o hino Amor Escrito com Sangue, juntamente com o Quarteto Arautos do Rei. É um hino que todo mundo já conhece, acredito que você já aprendeu. Então é o momento de nós louvarmos. Quero te convidar para esse momento. Vamos louvar? Existem tantos amores na vida. Amores tão verdadeiros, tão lindos, amores que atravessam o tempo, a história, amores que se revestem de pompa e glória. Mas nunca houve nem haverá amor assim tão singular, amor tão indescritível que nenhum artista conseguiu pintar. Pois foi amor escrito com sangue, amor já concebido na dor do abandono, na dor da rebeldia atroz. Foi esse amor escrito com sangue que nos livrou da morte final, e tudo já foi pago. A cruz foi o sinal. Sangue
Muito bem, quero convidá-los nesse momento para juntos fecharmos os nossos olhos e pedirmos a orientação de Deus para o estudo da palavra nessa noite. Vamos falar com Deus? Feche seus olhos aí. Querido Deus, eterno Pai que estás no céu, te louvamos pelo privilégio que nos dá de estar na tua presença nessa noite. Queremos pedir que mais uma vez o Senhor fale conosco, que o Senhor nos alcance, ó Deus, com a tua palavra e que ao sairmos da tua presença nessa noite tenhamos a certeza de que nós tivemos um encontro com o Senhor. Que a decisão tomada aqui nessa noite ela possa refletir na nossa vida eterna. Ó Deus, ajuda-nos a tomar a decisão correta nessa noite, de ficar ao teu lado e aceitar a proposta que o Senhor tem para nós nesse dia. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pega a sua Bíblia aí e abra no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 14, é o texto que nós vamos estudar nessa noite. Eu quero começar no livro de Êxodo, no capítulo 12, verso 14, e depois nós vamos concluir a mensagem de hoje com Apocalipse, capítulo 7, verso 14 também, ok? Então, abra sua Bíblia aí, Êxodo, capítulo 12, versículo 14, o texto diz assim: Este é o dia que vos será por memorial, e os celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis como estatuto perpétuo. Veja, essas palavras foram ditas por Moisés através da orientação de Deus ao povo de Israel, que estava vivendo num sistema de cativeiro. Muitas pessoas às vezes ficam em dúvidas como é que o povo de Israel foi viver num sistema de cativeiro no Egito. Para a gente entender um pouquinho a situação em que o povo estava vivendo e a lição extraordinária que Deus quer nos ensinar nessa noite, eu quero convidar você para nós voltarmos um pouquinho no tempo e vamos lá para o início da história, quando dois filhos, chamados Esaú e Jacó, eles nasceram e a partir de um deles a nação israelita se formou. Jacó, que era o irmão de Esaú, filhos de Isaac, que eram descendentes de Abraão, ele teve muitos filhos, vários filhos. A Bíblia diz que ele teve pelo menos 12 filhos, que se tornaram ali as 12 tribos de Israel. Depois que Jacó teve um encontro com o Senhor no Vale do Jaboque, o seu nome foi mudado e passou a se chamar Israel. Por isso, os filhos de Jacó são conhecidos também como filho de Israel. Veja, eles viveram durante muito tempo livres, tranquilo, numa região um pouco distante, próximo de Canaã, mas um dia aquela região começou a passar por uma grande necessidade, por uma situação extremamente complicada de escassez. O filho mais novo de Israel, que era José, tinha um dom especial, que era o dom de interpretar sonhos. E então aconteceu alguma situação entre ele e os irmãos tinham um pouco de ciúmes dele e tal, porque ele era o filho preferido do pai, e por conta disso o venderam e ele foi parar no Egito. Foi vendido para o Egito como escravo, viveu alguns anos ali como escravo, depois por conta das suas habilidades ele foi tirado do cárcere, foi levado para trabalhar como servo de Faraó, e um dia interpretou um sonho de dois presidiários que estavam junto com ele. Por essa razão, Deus enviou um sonho para Faraó e Faraó ficou perturbado com aquele sonho. A história é bem semelhante à situação de Nabucodonosor e Daniel. E então, um copeiro que havia tido o seu sonho interpretado por José, lembrou-se de que José poderia resolver o problema do rei. O rei teve um sonho, ficou perturbado, não sabia o que estava acontecendo, então José foi tirado do cárcere, levou à presença de Faraó, e Faraó então teve ali o seu sonho revelado. Por conta disso, Faraó percebeu que José era um homem muito cheio de poder, muito cheio de talento, e principalmente, como ele mesmo mencionou, tinha o espírito dos deuses. E por essa razão, José foi colocado como governador do Egito. Veja, de escravo a governador. E os anos se seguiram e a profecia daquela visão que Faraó teve começou a se cumprir.
7 anos de fome, aliás, 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Foi isso que o povo começou a viver. E durante os 7 anos de fartura, José pediu para que estocasse o maior número de comidas, de grãos, nos mais diversos armazéns que foram criados no Egito. Então, quando os 7 anos de fome vieram, o povo começou a passar necessidade e passaram a comprar no Egito. E a família de José, que estava vivendo também nas proximidades de Canaã, também começou a passar necessidade, então eles foram para o Egito para comprar comida. E a partir dali, eles criaram um laço de amizade, depois que José revelou toda a situação, você conhece um pouco da história, e decidiram, através de José, decidiram viver ali numa terra chamada Gósen, próximo do Egito. E durante muitos anos eles viveram tranquilo, aquelas famílias cresceram, formaram uma grande civilização. Por cerca de 200 anos eles viveram num regime tranquilo, em paz. No entanto, chegou um determinado momento em que um faraó assumiu o trono e ele desconheceu as ações de José e de toda aquela civilização israelita. E a partir daquele faraó, eles passaram a viver no regime de cativeiro. E nos próximos 230 anos, a nação israelita viveu num sistema de cativeiro, de escravidão. Passaram por determinadas situações. Mas chegou um tempo em que Deus, ele decidiu libertar o seu povo e levá-los de volta para a terra de Canaã, a terra que Deus havia prometido. E então Deus utilizou um instrumento poderoso, Moisés. E você conhece a história. Moisés, juntamente com o seu irmão Arão, foram até a presença de Faraó e por várias vezes eles clamaram para que Faraó libertasse o povo. E Faraó, quanto mais Moisés clamava, por intermédio da súplica, do poder divino, para que eles pudessem sair dali e cultuar a Deus na terra que Deus iria mostrar, mais ainda o coração de Faraó se endurecia. E chegou uma noite em que Deus conversou com Moisés e disse assim: Moisés, olha, nessa noite nós vamos começar o processo de libertação do povo. E é justamente aqui que eu quero chamar você a atenção para você entender como é que Deus começou esse plano de resgate e a forma didática como Deus nos ensinou esse plano de resgate. Então ele disse para Moisés: Moisés, eu quero que você reúna o povo e peça para que cada pessoa vá para a sua casa e escolha ali um cordeiro, e ao matar aquele cordeiro para ser comido durante a noite, eu quero que você peça para eles retirarem o sangue e colocar nos batentes da porta. E à noite o anjo da morte ele vai passar. Em todas as casas que não tiver este sangue, o anjo vai entrar e tirar a vida do primogênito. E então Moisés orientou o povo e o povo se preparou para esse momento especial. E naquela noite, que era considerado a noite da Páscoa, todos os filhos de Israel estavam dentro de casa, estavam celebrando ali, ansiosos, na expectativa de saírem do Egito, daquela vida de escravidão, e irem para uma terra que Deus havia preparado para eles. Eles não sabiam o que lhe esperavam, mas eles sabiam que eles estavam marcados com o sangue do Cordeiro, e que nada e ninguém poderia arrebatá-los agora das mãos de Deus. O sangue era o sinal de libertação. O sangue era o símbolo daquilo que Cristo iria fazer com aquele povo, libertá-lo das garras de Faraó e levá-los para uma terra especial. E naquela noite fatídica, o anjo da morte passou e levou todos os primogênitos, tirou a vida de todos os primogênitos do Egito, todos aqueles que não tinham nas suas portas a marca do sangue. Veja, não sei se você já teve um professor ou uma professora durante a sua vida de infância que ensinou de uma forma assim tão lúdica determinadas matérias que fez com que você se apaixonasse por aquela matéria. Por mais que você não gostasse, por mais que você tivesse assim, como algumas pessoas dizem assim, eu tenho uma aversão dessa matéria. Mas às vezes o professor, ele é tão sábio, tão inteligente na sua forma de ministrar a aula, que ele acaba chamando a atenção dos alunos. E o aluno acaba se apaixonando pela matéria. Eu tive uma professora que era assim, professora muito especial, o jeito com que ela explicava, eu não gostava muito das aulas de exatas, matemática, física,
E ela dava essas aulas. E era uma forma assim tão interessante, tão didática, que ela fazia nos apaixonar por aquela matéria. Pois é, Deus é esse professor, que de uma forma didática, de uma forma lúdica, Ele faz com que nós nos apaixonemos pelas coisas que Ele está disposto a nos ensinar. E Deus utilizou essa história, aquilo que aconteceu com o povo de Israel, para que Ele pudesse nos ensinar de forma lúdica como Ele resgataria o seu povo. Veja, Faraó, Egito, o povo de Israel, um cordeiro morto, o sangue passado no batente das portas e logo em seguida a libertação do povo, a saída do Egito em direção à terra de Canaã, deixando para trás um rastro de destruição de todos aqueles que não entregaram a vida a Jesus, inclusive na família de Faraó. De uma forma extraordinária, Deus usou essa didática para nos ensinar algo interessante. O mundo que nós vivemos hoje se tornou um grande Egito. Nós estamos vivendo num Egito e num sistema de escravidão por essa condição pecaminosa que nós vivemos. O apóstolo Paulo diz que nós vivemos escravizados pelo pecado. O pecado nos escravizou nesse mundo. E nós estamos vivendo à mercê das forças do mal na nossa vida. E muitas vezes nós tomamos decisões e fazemos escolha com base naquilo que nós conhecemos, com base naquilo que está diante de nós. E tudo aquilo que está diante de nós nada mais é do que pecado, nada mais é do que escravidão. E é assim que nós estamos vivendo. Mas Cristo um dia olhou para mim, para você e disse assim: eu preciso libertar o meu povo desse regime de escravidão. E Ele então enviou Cristo a esse mundo. Assim como Moisés foi enviado ao Egito para anunciar a libertação do povo, para ensinar o povo que eles deveriam utilizar-se daquele cordeiro e pegar o sangue daquele cordeiro e colocar no batente da porta, Cristo foi enviado a esse mundo para nos ensinar a forma como Ele ia nos resgatar. E Ele mesmo, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o evangelista João, ele fala justamente sobre isso. Que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Ele veio aqui nesse mundo e nos ensinou como Ele iria nos resgatar. Cristo se ofereceu como um cordeiro e permitiu que o seu sangue que foi vertido na cruz estivesse à disposição de cada um de nós, para que nós pudéssemos agora não se utilizar desse sangue de Cristo para passar no batente das portas, mas para passar na porta do nosso coração, da nossa vida, e permitir que nós sejamos lavados por esse sangue, para que sejamos libertos dessa vida de pecado, desse cativeiro de escravidão que nós estamos vivendo. Olha só o que o texto diz, abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, capítulo 7, versículo 14, é o texto que eu quero ler com você nesse momento. Apocalipse capítulo 7, versículo 14, o texto diz assim: fazendo uma alusão a esse sangue que foi passado na porta dos israelitas, enquanto eles estavam vivendo no regime de escravidão lá no Egito, olha o que Apocalipse capítulo 7, versículo 14 diz. O texto diz exatamente o seguinte: são estes os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Veja só, Cristo entregou a sua vida no Monte do Calvário. Ele permitiu que o seu sangue fosse vertido na cruz. Muitas pessoas têm dúvida com relação à forma como Deus tem salvado a humanidade, como Ele tem salvo a humanidade até aqui. Algumas pessoas às vezes olham para alguns cristãos e dizem assim: olha, vocês são muito legalistas, vocês acham que a salvação é pela lei, e pregam isso, pregam aquilo. Mas quando você olha na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vai ver que a única coisa que pode nos salvar é a graça de Cristo, a graça salvadora de Cristo. Ele é o nosso supremo resgatador. Desde Gênesis até Apocalipse, Cristo se coloca à disposição para ser o resgatador da humanidade. Ele decide vir aqui nesse mundo e entregar a sua vida em favor de cada um de nós. Cristo poderia ter decidido ficar lá no céu. Ele poderia ter olhado para mim e para você e ter dito assim: aquela humanidade não tem mais jeito, não tem mais solução. Eles já estão envolvidos no pecado, eles já se entregaram às paixões do pecado. Mas mesmo assim Cristo decidiu vir a esse mundo e entregar a sua vida em favor de cada um de nós.
O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, ele diz assim, que o salário do pecado é a morte. Não tem como a gente fugir disso. Porque todos os seres humanos que nascem nesse mundo, eles já nascem envolvidos nesse contexto de pecado. Nós estamos infectados por esse pecado e não tem como nós nos libertarmos. Não tem como nós fazermos algo para sair dessa situação. Porque ao nascer nesse mundo, já nascemos numa condição de pecado. Então, não tem como fugir disso. A morte praticamente está ligada, intimamente ligada a cada um de nós. O salário do pecado é a morte. E nós, por natureza, somos pecadores. E quando Paulo diz assim, o salário do pecado é a morte, veja, ele não está falando a respeito de atos pecaminosos, ele está falando da condição humana, da natureza humana. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, o ser humano é pecador por natureza e não tem como fugir disso. Vai chegar um momento em que o ser humano vai morrer. Mas ainda bem que o verso ele não termina aí. O verso diz assim, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nessa noite, queridos, eu quero fazer um apelo ao seu coração. Todas as noites a gente tem falado um pouquinho a respeito da forma como Cristo, ele tem trabalhado para nos salvar, a forma como ele se entregou no nosso lugar, a forma como ele nos substituiu nesse grande sacrifício. Nessa noite, Cristo está dizendo para mim e para você que ele está disposto a nos resgatar. Talvez eu esteja falando para alguém que está vivendo numa condição de escravidão, preso aos seus pecados, que talvez tenha olhado de um lado para o outro e não tem percebido uma saída, não tem percebido uma válvula de escape. Talvez tenha confiado na sua forma de ser, na sua sabedoria, em suas habilidades. E quando se envolve nos seus planos, quando começa a discorrer os seus sonhos em sua vida, percebe que a escolha, que a decisão que ele fez, era uma decisão completamente errônea. Por isso, nessa noite, eu quero apelar para o seu coração, para que você decida permitir que Cristo resgate você. Sabe que na história do povo de Israel, do Egito, muitas pessoas que estavam ali aceitaram a proposta de Deus de serem resgatadas. Mas acredito que existiram muitas pessoas que decidiram ficar lá no Egito, porque se acostumaram com aquela vida e acharam que era estranho sair daquele local. O certo pelo duvidoso. Muitas vezes, algumas pessoas tomam decisão com base nesse tipo de pensamento. O certo é ficar no Egito. O duvidoso é sair dele e ir para um lugar que a gente não sabe aonde que é. Mas acredite, Cristo nessa noite, ele quer resgatar você desse mundo de pecado. Ele quer transformar você. E ele quer levar você para Canaã celestial. E a recompensa que ele está disposto a conceder a você é nada mais, nada menos que pelo seu sangue, a vida eterna. E você, nessa noite, está disposto a aceitar a proposta de Deus? Está disposto a se permitir que você seja resgatado nessa noite por Cristo Jesus? Porque nessa noite Ele quer operar um resgate na sua vida. Portanto, nesse momento, enquanto você ouve esse louvor, eu gostaria que você se permitisse ser resgatado por Cristo. Que você se permitisse nessa noite ser retirado dessa vida de pecado, para que você possa um dia desfrutar o privilégio de viver a eternidade na presença do seu e do meu Supremo Resgatador. Eu tracei o meu caminho, fiz um mapa do destino, abracei com força o sonho e me atirei. Com um sorriso de criança, eu só era confiança, era o meu próprio herói, invencível. Não vi a face do perigo, não dei ouvidos aos avisos. O orgulho aqui dentro de mim me cegou. E o pior agora
a própria vida pra me salvar. E Ele não levou em conta meus atos todos, minha afronta. O seu amor foi mais além, foi maior. Entregou sua vida por mim. O seu sangue verteu por mim. Era para ser eu, era para ser eu estava condenado e Ele veio em minha direção. Era para ser eu, era para ser eu só merecia a morte, sua vida Ele me deu. Por seu sangue eu tenho vida, fui sarado por suas feridas. Ele me encontrou. Era para ser eu, eu estava condenado e Ele veio em minha direção. Era para ser eu só merecia a morte, sua vida Ele me deu. O amor falou mais forte, o resgate aconteceu. Gostaria de convidar você nesse momento para fechar os olhos e orar juntamente comigo. Eu estou certo que nessa noite você tomou a decisão de permitir que Cristo seja o seu resgatador. Não se valha das suas forças, das suas habilidades, do seu conhecimento. Permita que Ele seja o seu resgatador. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, obrigado por nos resgatar nessa noite, por se colocar como nosso supremo resgatador, porque nessa noite o Senhor nos mostrou de forma extraordinária o propósito que o Senhor tem para nós. Assim como o Senhor tirou o teu povo da terra do Egito e em segurança conduziu à terra de Canaã, da mesma forma o Senhor quer nos tirar dessa vida de pecado e nos levar para viver a eternidade contigo na Canaã celestial. E nessa noite, ó Deus, nós estamos permitindo que o Senhor seja o nosso resgatador. Não queremos nos valer daquilo que temos, daquilo que somos, daquilo que está ao nosso redor. Aquilo que é certo para nós não é aquilo que nós precisamos. Aquilo que é certo nesse mundo não irá nos salvar. Por isso nós queremos nessa noite confiar inteiramente no Senhor. Ó Deus, receba cada um dos teus filhos nessa noite que decidiram abrir o coração, abrir a porta do seu coração e permitir que o Senhor entre para resgatá-lo dessa vida de pecado. Te suplico, ó Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso supremo resgatador. Amém, Senhor. Amém.